Olá, aqui é a Amanda do Inglês com Música e hoje eu vou fazer um react a um vídeo aí da Cláudia Leite que vocês me pediram, os fãs da Cláudia Leite me pediram, que eles querem ver mais conteúdo sobre ela aqui, que eles adoram ela. Ela tem um inglês muito legal, eu já falei sobre ela nesse vídeo aqui, ou aqui que vai aparecer nesse card, e hoje eu vou analisá-la cantando. Eu vou analisar pela primeira vez. Eu ouvi a música muito por cima, que me mandaram, eu nunca tinha ouvido antes essa música, e aí agora eu vou fazer a minha primeira reação ouvindo ela cantar a música Shiver Down My Spine. Eu não lembro exatamente o nome da música, já pego aqui certinho e escrevo pra vocês. Bora lá reagir ao inglês da Claudinha, lembrando que eu já fiz um vídeo sobre ela, tá? Tá linkado por aqui, e eu falei que ela tem muita boa pronúncia e dicção. Vamos ver se isso se repete aqui nessa música. Estou regravando este vídeo porque da primeira vez o áudio não tinha ficado legal, tinha ficado meio falhado. Então, se esse aqui ficar um pouquinho abafado, peço que por favor releve, porque eu estou aqui com os meus fones para tentar entregar uma melhor qualidade para você, tá bom? Então, não fique bravo comigo, eu estou fazendo o meu melhor. E por favor, deixe um comentário aqui valorizando esta produtora de conteúdo. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos também, e nas comunidades que gostam da Claudinha. Bora lá! We're going too fast, but I don't care about that. O que eu adoro da Cláudia? Ela pronuncia as palavras de forma clara, com uma dicção muito boa. A gente vai ver isso aqui em that, but I don't care about that. Então, se você tem dificuldade com esse fonema, o TH, esse é o tipo excelente de música para que você pratique o seu inglês. É nesse tipo de música que tem um ritmo calmo, uma letra que não é tão complicada, complexa, não tem uma história complexa para entender, que a gente faz o polimento da nossa pronúncia. É nesse tipo de música aqui, tá? É exatamente aqui. I'm not the kind of girl you used to. Bom, aqui o que é muito legal da Cláudia, porque ela sabe usar muito bem o inglês a favor dela. Ou seja, ela vai falar kind of. E aqui a gente vê que OF não tem o som de off, do OFF, que é de desligar, entre outros. Aqui ele tem o som de of, kind of. I'm not the kind of girl you used to. E aqui vale lembrar que as lyrics estão erradas, tá? A expressão é you're used to. Então, a pronúncia está correta, porque as duas palavras U-S-E-D-T-O, elas são pronunciadas como used to mesmo, tá? Não é used to. Não, isso é errado, é used to. Mas aqui faltou um Dzinho, tá bom? Depois do E ali, porque essa expressão significa estar acostumado a alguma coisa. Então, por exemplo, I'm used to eat a lot. Por exemplo, eu sou acostumada a comer muito, ou acostumada a comer muito. Aqui, o que ela quer dizer? Eu não sou o tipo de garoto que você está acostumada, ou acostumado, tá bom? Então, vale lembrar que essa expressão used to é muito comum, tá? Eu não tenho costume de fazer tal coisa. Por exemplo, eu não tenho costume de dormir, né? Você não tem esse costume, você é aquela pessoa corujona. I'm not used to sleep. Eu não sou acostumada a dormir. Não sou de estudar, não tenho costume de estudar. I'm not used to study, tá? Então, esse tipo de chunk, que são pedacinhos de frases, esses tipos de expressões nos ajudam muito no nosso inglês e a gente pode tirar tudo isso da música. Don't need to act cool. I know you're old school. I know you're old school. O que eu gosto da Cláudia? O inglês dela é um pouco mais puxado pro lado americano, mas mais pra frente a gente vai ver como ela puxa um pouquinho do inglês britânico. Isso é super comum, tá, gente? Principalmente artistas britânicos, eles puxam o accent deles, o sotaque deles para o lado americano, porque o mercado americano é infinitamente maior que o mercado britânico em questão de consumo de conteúdo, de música e tudo mais. E isso é super comum, tá? Você mudar um pouquinho o seu sotaque para que você se torne, vamos dizer assim, mais comercial. Tá tudo bem, tá? Just be yourself and let me show you. And let me, né? Ela não vai falar and let me show you. Não tem nada errado em falar let me,
mas para uma fluidez maior, para um flow de conversação, tá? Como diz flow? Eu não vou lembrar a tradução. Ai, como ela é gringa. Mas enfim, o ritmo de conversação, esse tipo de junção de connected speech faz muita diferença para que seu inglês não fique tão engessado. E como que a gente pratica isso? Nesse tipo de música. I don't care, I'll take the... I don't care. Né? Então, você vê que como ela deixa a pronúncia dela suave em algumas palavras, em outras ela vai dar ênfase. E é assim na vida, né, gente? Não é tudo que a gente fala ali com uma ênfase, e também não é tudo que a gente fala assim, eu gosto das coisas assim. Não. And you know what to do. It's all there, so there's nothing. There. Então, esse there, um pouco mais aberto, é do British, né? Vamos dizer assim, são dos britânicos, tá? Um pouco mais de inglês britânico, não tem nenhum problema, tá? O inglês americano, ele já puxa um pouquinho mais pra there. Left to lose. You don't have to hold my hand. Então, uma coisa que é bem comum em quem tá acostumado com inglês é você comer algumas vogaizinhas. Por exemplo, em vez de my, você vai falar my hand. My hand, my bus, my car, my girl. Por quê? Porque isso torna também, de novo, você um pouco mais fluente. Afinal, falar uma língua de forma fluente também envolve você fazer certas adaptações. Você não vai falar tudo gramaticalmente certinho, tá? É nesse tipo de música que a gente vê que tem uma certa flexibilidade. Afinal, você... 90% das pessoas que me procuram, elas querem falar na vida, né? Elas não procuram com, por exemplo, um objetivo de serem advogadas ou médicas, e também não tem nenhum problema quanto a isso, mas são pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, normais, pessoas que querem conversar no dia a dia, que vão usar desse tipo de artifício para que a fala fique um pouco mais fluente no sentido de soar natural, tá bom? Tipo, my head, my car, my keys, esse tipo de coisa. Deu pra entender? You don't need to be my friend. You don't need to be my friend. Ou seja, você não precisa ser meu amigo. Uma coisa legal é que o chunk, I don't need, ou I don't, e aí eu troco o verbo, ele pode formar inúmeras frases, e é exatamente isso que a gente tem que observar numa música. Se você não sabe estudar uma música, ou seja, quando você pega uma letra, você fica perdido, ou você não tá entendendo a tradução, é porque você não sabe estudar uma letra, e não tem problema nenhum com isso. É por isso que eu, desde os meus 13 anos de idade, estudo música e desenvolvi meu próprio método para você que quer entender o que você tá lendo, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. Vai no meu perfil, procura por esse destaque que eu tô deixando aqui e vem conversar comigo se você é realmente interessado e quer entender como aprender, como usar a música como ferramenta para aprender inglês. Eu sei todos os passos e eu vou te ensinar como não só entender inglês, mas aprender e falar inglês. Tudo isso com música. Precisa, assim, inglês com música, ele nunca foi pra mim um método ao lado de suporte. Ele sempre foi um método principal. E o que eu vejo que é o contrário, né? Muitas pessoas usam o inglês com música como um método complementar, né? Eu fiz o caminho inverso. Primeiro que eu nem sabia que eu tava fazendo o caminho inverso. E aí, você passa por todo tipo de música. E aí, seguindo na explicação, eu quero que você entenda que I don't, eu posso só trocar o verbo, e aí eu tenho inúmeras outras frases. Por exemplo, I don't study, por exemplo, eu não estudo. I don't sleep, eu não durmo. I don't type, né, eu não escrevo mensagens. I don't send emails, eu não mando e-mails. I don't care, eu não ligo. E aí eu também posso pegar I don't need, e aí eu posso formar outras frases. Por exemplo, I don't need to listen to you. Por exemplo, eu não preciso te escutar. I don't need to remember. Eu não preciso lembrar. I don't need to pay attention. Eu não preciso prestar atenção. Você vai trocando o contexto, mas assim, o verbo que tá ali, você também troca, e aí você tem inúmeras milhares de frases que você pode falar e que são úteis pro seu dia a dia, no seu trabalho, conversa com seus roommates, né? Vamos dizer, se você tem colegas de quarto aí, são frases úteis e que a maioria das pessoas, elas não
dão a devida atenção quando elas vêm numa música, entendeu? Você canta ela aleatoriamente, mas você não olha o que você pode extrair daquela música, entende? If you wanna be the man. If you wanna be the man. Então, se você quiser ser o homem. Então, want to e want mais a, né, mais a letrinha A, eles podem ser pronunciados como wanna. Qual que é, assim, Amanda, mas eu vejo muitas pessoas falando want to, outras falando wanna. Qual que é o certo? Não tem certo nem errado, tem contexto, tá? Mesma coisa que você falar é nós. É nós numa festa, tá tudo bem com seus colegas. Uma coisa é você falar isso, né, ali num contexto informal. Agora, eu vou pra uma entrevista e vou falar é nós? Não, né? Mesma coisa com want to. Então, tá numa entrevista, vai escrever um e-mail? Want to. Aí tá com seus amigos, colegas, até mesmo em casa, wanna, tá? E tá tudo certo. Até no comentário de YouTube aqui da vida, pode escrever wanna e tá tudo certo. Take your time. Sabe uma coisa que ninguém dá bola? A palavra time. Todo mundo fala time, 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 time. E assim, não tá errado porque as pessoas conseguem te entender. Mas não tá, vamos dizer assim, perfeitamente pronunciada. Então, esse tipo de palavra, muito bem pronunciada pela Claudinha aqui, porque ela tem uma excelente pronúncia, você vê como é diferente. Então, é time, time, take your time, time, tá? Usem artistas como a Cláudia, que são artistas que têm boas músicas, que têm uma boa dicção para vocês se inspirarem, procurarem conteúdo e adquirirem conteúdo através do conteúdo que essas pessoas produzem, porque são pessoas que a gente quer se espelhar e quer chegar perto, né, de ter aquele inglês fluido, bonito que essas pessoas têm, porque nem sempre falar rápido, falar cheio de gíria é bonito, é igual fica falando cheio de gíria aqui no Brasil, tá? Se inspirem em pessoas assim, como a Cláudia, que tem esse tipo de mentalidade quando é voltado para o inglês, tá bom? E antes de encerrar, eu tenho duas coisas para falar com você. A primeira é que, se você é interessado, se você é estudioso e se você fica nessa, eu não sei muito bem o que eu tô estudando, tô perdido, vai lá no meu Instagram, procura por esse destaque que eu tô deixando aqui, conversa comigo, porque é pra você que eu fiz o ICM além da tradução, ou inglês com música além da tradução, que é usar a música como ela deve ser usada, ou seja, não é só ficar olhando a tradução, não. Você tem que entender o que você está estudando para, obviamente, você conseguir falar inglês, assim como eu falo há muito tempo. A segunda coisa é que, se você gostou desse react, por favor, deixe sugestões aqui nos comentários para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo, pode ser de apresentações, pode ser de outros artistas, para que eu possa trazer mais conteúdo aqui para vocês. E vale lembrar que eu também tenho conteúdo na rede social do lado, sabe aquela lá? Que começa com T? Pois é, eu tenho conteúdo lá. Dá uma olhadinha lá, eu também produzo stories e vídeos pra lá, tá bom? Um beijo e até a próxima.